E aí, galera que assiste minhas aulas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bom, dando continuidade naquele conteúdo de ensino médio vestibular, né? Hoje dei uma separadinha para a gente falar de ácido nucleico e biotecnologia. Acredito assim, acho que é um dos conteúdos que eu mais gosto de falar dentro desse primeiro rol de disciplinas que a gente está falando, né? Enzima e proteína que a gente falou nas aulas passadas é legalzinho, porém esse aqui é mais ciência pura, né? Quando a gente chega falando de biotecnologia. Bom, aqui um breve sumário que eu pensei em fazer, vamos adiantando, né? Primeiro a questão histórica, certo? O que a gente pensa quando fala de ácidos nucleicos e evolução da genética? Primeiro a gente tem o Mendel, entre 1822 e 1884, né, com aquela teoria dos feijões, muito estudada na genética. Quando a gente for lá para a genética, a gente vai falar dessa teoria. Temos o Linus Pauling, também, morreu em 1994, e ele teve aquela teoria da biogênese, né, super interessante da gente também trabalhar. A Rosalie Franklin, que é fenomenal, ela que é considerada a mãe do DNA, porque ela que descobriu que existia essa estrutura, né? E claro, o James Watson e o Francis Crick, né? O Francis morreu em 2004, não tem nem muito tempo essa morte dele, né? E eles que, junto com a Rosalind Franklin, eles estruturaram o DNA e montaram esse modelo que a gente conhece de dupla hélice. Né? Muito importante a gente valorizar a pesquisa, né? Os pais da genética e da estruturação gênica para ir agradecer muito a eles. Né? Graças a essas teorias que a gente evoluiu tanto no conceito de hoje. Ok, então vamos falar o básico do básico, né? Vamos começar a entender o que é a estrutura básica de um DNA, de um RNA. Essa estrutura é o que a gente chama de nucleotídeo, certo? Todo nucleotídeo a gente vai ter um contato, vou pegar o marca-texto, o computador, a gente vai ter três estruturas básicas. A açúcar, ou o carboidrato, que a gente vê, a pentose, ó, são 5 carbonos. O grupamento fosfato, que é onde vai estar realizando a ligação entre os nucleotídeos, e a base nitrogenada, certo? Primeiro vamos falar um pouquinho dessa açúcar, né? Relembrando aquela aula de carboidrato que já está aqui no canal, a gente tem que entender que existe dois tipos, né? Dois tipos de pentose. A gente tem a desoxirribose e a ribose. Uma é só no DNA e a outra está presente apenas no RNA. Como que eu vou saber diferenciar? Lembra lá daquelas aulas na primeira aula que eu postei aqui nessa playlist, se eu não me engano, quando a gente fala de alfa-glicose e beta-glicose, certo? Ou então a gente fala de molécula cis, molécula trans, e a gente fala de posicionamento da hidroxila no carbono. Então, é exatamente o posicionamento da hidroxila aqui no carbono 2 que a gente vai usar para nortear se isso é uma desoxirribose ou uma ribose. Trocando 6 por meia dúzia, quer dizer que quando não tem uma hidroxila ligada a esse carbono 2, nessa pentose, eu vou chamar ela de desoxirribose. Desoxi, tá vendo? Sem oxi. Nesse carbono 2. Já a ribose, a gente vê que a única diferença estrutural entre as duas é exatamente a presença dessa hidroxila. Tudo bem? Isso configura tudo, né? Modifica tudo. Lembra que eu falei que toda vez que muda-se a forma, muda-se funções? Pois é, aqui está mudando uma forma, né? Está acrescentando uma hidroxila. Isso muda totalmente o conceito do que vai acontecer. Dando sequência, né? Para a gente entender melhor esses grupamentos. A gente tem um grupo fosfato. Esse fosfato a gente não muda, é sempre constante, sempre o mesmo. A gente pode ter duas açúcares, né? Ou a desoxirribose, que é no DNA, ou a ribose, que é no RNA. Lembrando que a gente diferencia ela pelo carbono 2 dessa estrutura, que vai estar ligada ou a uma hidroxila ou a um hidrogênio. Tudo bem? E aí vem as bases nitrogenadas. A gente tem 5 bases nitrogenadas, né? Dentre elas, a gente divide em purinas ou púricas,
que são essas com os anéis dobrados, são 2 anéis presentes com nitrogênio, por isso que fala base nitrogenada, né? Tem grande quantidade de nitrogênio na estrutura. E as pirimídicas, que são um único anel, porém ainda tem bastante nitrogênio envolvido nelas, né? Lembrando que as bases púricas adenina e guanina, são os nomes apropriados delas, sempre vão estar presentes, tanto no RNA quanto no DNA, o mesmo se aplica à citosina. Porém, a timina e a uracila, elas são opostas, né? Uma está presente apenas no DNA e a outra presente apenas no RNA. E essa base nitrogenada, essa diferença de base nitrogenada, é uma das estruturas que a gente usa para diferenciar quando um trecho de nucleotídeos ele pertence a um DNA ou pertence a um RNA, certo? Mas aí agora já falamos da estrutura básica do nucleotídeo, ok? Então vamos introduzir a ideia de como que esses nucleotídeos interagem, que é através de uma ligação chamada fósforo-diéster. Lembra que lá para carboidrato a gente tinha a ligação glicosídica, quando a gente fala de proteína a gente tem a ligação peptídica, e aqui a gente vai ter uma ligação do tipo fósforo-diéster. O que é essa ligação em si? Voltando à estrutura, certo? A gente tem um grupamento fosfato, aqui a gente tem uma molécula de açúcar. Se a gente vê que tem uma hidroxila presente no carbono 2, quer dizer que é uma ribose, então essa estrutura aqui pertence a um RNA e uma base nitrogenada. E aí a gente vai ver lá no carbono 5, que é aquele carbono flutuante, ligando com o grupamento fosfato do próximo nucleotídeo. O nucleotídeo mantém-se o mesmo, ó. E aí sempre é essa ligação, ó. No carbono 1 sempre vai estar ligando a estrutura da base nitrogenada. No carbono 5 aqui a gente vai estar ligando o grupamento fosfato, ou no carbono 3 vai estar recebendo esse grupamento fosfato e mostrando a estrutura. Então, ó, esse nucleotídeo de cima, ele vai ser ligado fosfato no carbono 5. Se for outro nucleotídeo aqui embaixo, ele vai ser ligado no carbono 5. Porém, essa ligação 3' se mantém constante também. Então é muito importante quando a gente for falar de direção de duplicação de RNA e DNA, é muito importante a gente entender, quando a gente fala sentido 5', 3', é esse sentido, esse eixo que a gente está trabalhando. Tudo bem? Então vamos dando sequência, né? Aí a gente precisa entender um pouco melhor dos nomes dos nucleotídeos específicos, né? Acaba que algumas questões de vestibular vêm trazer esse pega, porque nem todo mundo aborda esse tipo de conceito, né? Cada estrutura dessa, ela vai ser única, porque a base nitrogenada vai ser única entre as 5 que eu apresentei. Então pode ser uma uracila, pode ser uma adenina, pode ser uma timina, vai depender. E aí, a gente vai ter um nome diferente de acordo com as estruturas, de acordo com a molécula de pentose, de acordo com a base nitrogenada aqui presente. Então, ó, vamos olhar aqui primeiro para as pirimídicas, lembra? Aquelas que só tem um grupamento, um anel presente na estrutura da base nitrogenada. Quando ela está ligada a uma molécula de ribose, ou no caso aqui desoxirribose, a gente vai chamar ela de desoxicitidina 5-monofosfato. Aí tá vendo a abreviação? Essa abreviação é muito importante a gente lembrar, porque costuma se cair em vestibular, costuma cair em questão de ENAD, questão de concurso, para dificultar mesmo, como forma de peguinha, né? Olha, desox, por isso é um D, quer dizer que ela é presente ao DNA, citidina, porque tem uma molécula de citosina, e MP de monofosfato, certo? E 5' é porque é a estrutura aonde o fosfato está sendo o carbono, onde o fosfato está fazendo a ligação, tá vendo? E aí, lembre-se que aqui o nome vai mudar, ó, citidina, timidina, né, guanosina e adenosina. Né? Mudou um pouquinho a base nitrogenada para adequar a conformação estrutural do nucleotídeo. Quando a gente for falar de RNA, né, que aí a gente troca a pentose, a desoxirribose pela ribose, a gente vai só tirar esse nome de desoxi da frente e a estrutura continua a mesma. Olha aqui, guanosina, 5-monofosfato. Tudo bem?
vamos dar continuidade para a gente entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala aqui agora de uma fita de RNA e uma fita de DNA, batendo o olho, a primeira coisa que a gente tem que apontar é que uma é uma estrutura sozinha, uma fita sozinha, e a outra ela é organizada em forma de dupla estrutura, e essa estrutura também carece um formato equivalidal, lembra? Que a gente chama de dupla hélice, porque essa estrutura acaba interagindo com várias outras forças de ligações, né, pontes de hidrogênio, e acaba torcendo naquele formato tipo que a gente conhece do RNA e do DNA, certo? Então, o que a gente falou? Lembra que eu falei que tinha um carbono 5' o carbono 3'? Então, é aí que a fita vai se originar. Olha só, tem um carbono 5' na estrutura, do lado 5', do lado 3'. Olha que interessante. Perdão. E aí as bases nitrogenadas, né? Elas são ligadas entre o glucofosfato, as pentoses, e as bases nitrogenadas interagem entre si. Vai ser muito importante a gente saber essa interação, que é ela que dá força ao molécula de DNA e também dá a estrutura ao códon, a estrutura ao gene, que a gente vai falar na biotecnologia, certo? Então vamos lembrar, ó, a estrutura 5' a estrutura 5' ligando no fosfato aqui em cima. Aqui para trás, ó, já tem outra estrutura 5' que viria aqui, né? Olha daqui, ligando no fosfato. E é isso, né? O RNA ele já vai estar mais soltinho, a gente não vê ele interagindo com outras, né? Mas ele é super importante para a transcrição de proteínas. E aí a gente vê, ó, mantém-se a ligação fósforo de éster entre o fósforo e a pentose, né? A gente vê a molécula de ribose, lembrando que ele tem um oxigênio aqui, né, uma hidroxila, já nesse aqui não vai ter. Mas assim, dando sequência. Vamos olhar um pouquinho mais próximo dessa ligação entre as bases nitrogenadas, né? Então a gente tem que pensar que a quantidade de ligações entre a base nitrogenada é importante da gente olhar e geralmente cai isso em vestibular, certo? Primeiro a gente tem que, isso aqui tem que saber. Isso aqui infelizmente a gente tem que decorar. Entre timina e adenina são 2 ligações e entre guanina e citosina 3 ligações. Quando a gente passa para o DNA, né, isso aqui vai fazer, no momento que estiver duplicando o RNA, vai ter uma molécula de uracilo no lugar da timina e também vai ter 2 ligações. Mas o que são essas ligações? Vamos dar um zoom. Isso aqui é um zoom que eu trouxe dessa ligação aqui para a gente entender um pouco melhor. Olha o grupamento fosfato, olha a pentose, o açúcar. Né? A gente sabe que isso aqui é de DNA porque não tem uma hidroxila, então isso aqui é uma desoxirribose. E sabe-se que esse lado aqui a gente vai ter também uma molécula de DNA, mas por mais que esteja invertida, tá vendo? A estrutura está invertida, a gente consegue ver também que tem uma ligação de hidroxila, né? Ai, perdão, gente, mentira. Confundindo invertido aqui. Não, isso aqui é uma molécula de RNA. Olha aqui, no carbono 1, né? O carbono 5 é o que faz a ligação com o fosfato, então carbono 1, carbono 2 está sem o oxigênio. Então é uma molécula de desoxirribose, de DNA. Também, né? As duas são moléculas de DNA. E aí, o que é o importante que eu estou chamando a atenção? Para essas ligações entre a base nitrogenada, né? A gente vê que primeiro há uma interação entre nitrogênios, que é a ligação interna, a ligação do meio entre elas, ou são 3 ligações e 2 ligações, então sempre vai ter uma ligação de nitrogênio, independente se é guanina e citosina, timina e adenina, sempre vai ter uma ligação de nitrogênio, que ela é a ligação mais forte dentre elas. E aí as outras vão ser pontes de hidrogênio, né? Já vai ver uma interação maior com o hidrogênio e o oxigênio participando, né? Quando tem 3 ligações, teria uma ligação de nitrogênio e 2 realizando o oxigênio e o hidrogênio, né? Por isso elas são mais fáceis de quebrar. Tudo bem? Dando sequência, né? Bom, um experimento distal, né? Esse experimento ele é extremamente interessante para a gente entender o conceito de duplicação de DNA. É a partir daí que a gente começa a ver como que se demonstra essa duplicação.
Né? Que o Stahl é um cientista, né, muito antigo já, porém a teoria dele ainda é válida até hoje. Ele demonstra, né, a partir do DNA, a partir do experimento que ele faz com DNA de bactéria, como que é feita essa duplicação, certo? Vamos analisar. Primeiro ele fez aqui, ele pegou um frasco, um Lemer, e colocou nitrogênio 15. E no outro ele colocou nitrogênio 14. Ah, qual que é a diferença? O nitrogênio 15, ele é uma molécula mais pesada do que a 14. E aí, isso são meios de culturas, né? Ele colocou uma bactéria nele e esperou ver o que acontecia. Depois de 20 minutos, ele tirou essa bactéria, a mesma bactéria, e colocou no outro frasco e olhou o que isso acontecia. E depois de 40 minutos também olhou o que acontecia. O que ele notava? Quando ele colocava a bactéria no meio de cultura exclusivo com nitrogênio 15, que é um nitrogênio pesado, e passava-se por um processo de centrifugação e pesagem desse material gênico dela, notava-se que o material gênico dela era mais pesado e permanecia no fundo do frasco de avaliação. Quando ele pega essa bactéria e passa para o frasco com nitrogênio menos pesado, esse nitrogênio aconteceu o seguinte: num primeiro momento, o nitrogênio, gente, porque ele é a base estrutural das bases nitrogenadas, lembra? Então a bactéria usou esse nitrogênio do meio para formar as bases nitrogenadas que formaram o material gênico delas, certo? Então o que eles olharam? A partir de 20 minutos que a mesma bactéria é inserida nesse novo meio de cultura com o nitrogênio mais pesado, ele notou que esse material gênico dela também tinha uma variação comparado com o primeiro grupo, o primeiro momento, que estava só o nitrogênio pesado. Isso fez que ele ficasse um pouco no meio do vidro. Né? Quer dizer que ele perdeu peso, né? Para ele boiar. Lembrem lá da física, que tem um efeito de empuxo, quando está um objeto imerso no líquido. E aí fez esse material gênico boiar. Após 40 minutos que a mesma bactéria permaneceu nesse meio de cultura com nitrogênio leve, chamado de nitrogênio leve em vez de menos pesado, notou duas coisas interessantes. Primeiro, apareceu um grupo de materiais gênicos que era bem mais leve que o primeiro e o segundo momento, porém continuou-se um material gênico que estaria no intermediário de peso. E aí se bolou-se uma estrutura. Falou, o que está acontecendo com essas gerações de bactérias e geração de DNA? O que aconteceu? Existia-se um material gênico no primeiro momento, que foi replicado aqui, e ele é mais pesado. Nesse segundo momento, a gente já tinha dois tipos de materiais gênicos presentes aqui, certo? Porém, metade dele foi constituído com nitrogênio pesado e a outra metade com nitrogênio leve. E aí, quanto mais esse processo ia se replicação e replicando, mais aparecia o materiais gênicos apenas com nitrogênio leve. Porém, sempre manteve a cadeia original. Vou trazer uma imagem melhor para a gente explicar, porque isso pode ficar confuso, né? A gente tinha um DNA, esse DNA se dividiu no processo de mitose da estrutura, né? Lembra, a bactéria ou a célula também faz o processo de mitose, vai ter que dividir o material genético. E aqui esse processo houve a divisão, ok? Só que aqui, ó, só tinha nitrogênio 15. Então tá tudo azul, então é um nitrogênio pesado. Esse material genético foi para o fundo do frasco. Aqui, essa bactéria já estava no frasco com nitrogênio 14. Então todos os nucleotídeos formados eram a base de nitrogênio 14, que era mais leve. Por isso que a nova cadeia que está se formando é metade pesada e metade leve, certo? Isso foi muito interessante para descobrir como que o material genético era formado. Por isso que fala semi-conservativo, porque conservou-se uma estrutura da estrutura primária e formou-se uma nova. Então, quando chegava nesse processo de 40 minutos, né, já tinha dois materiais gênicos diferentes. Um lado da fita era feita com nitrogênio 15, que era lá do primeiro momento, que ele veio sendo mantido, e a outra fita só com nitrogênio 14, que é mais leve. Isso aqui, esse resultado aqui é o que a gente vê aqui nos 20 minutos, no frasco de 20 minutos. Por isso que todo mundo ficou boiando aqui no meio. E aí esse mesmo
material gênico agora híbrido de nitrogênios passa pelo esse processo de abertura e duplicação, né? O ciclo de vida da bactéria manteve-se durante os 40 minutos do experimento. E aí, o próximo grupo, o que vai acontecer? Como uma fita já era de nitrogênio leve e ela abriu-se, como fez no de cá, e a próxima fita a ser montada continua sendo de nitrogênio leve, uma cadeia de nitrogênios vai ser composta pelas duplas fitas de nitrogênio leve. Por isso que ela boia. E aí, como é semi-conservativo, essa fita aqui, ela mantém-se, mesmo com o processo de replicação. Então vai ter esse meio que é menos leve, né? Ele é o intermediário. Isso explica por que não tem mais o pesado também. Porque como eu não tenho mais nitrogênio 14, não tem como eu formar uma nova fita de nitrogênio 15. Como eu não tenho mais nitrogênio 15 aqui nesse experimento, não tem como formar uma nova fita de nitrogênio 15 para voltar ao material genético. Por isso que não tem os três aparecendo. Mas se esse mesmo pesquisador, né, aí já passando do método dele, pegasse essa bactéria e voltasse ela para o de nitrogênio 15, com certeza a gente ia ver os 3 níveis de peso de molecular de DNA. Né? Eu achei isso é incrível. E a partir daí que a gente entendeu, começou a entender como é feito esse processo semi-conservativo. Mas vamos dar continuidade, né? A gente também tem que entender que existe a teoria, né? A gente tem uma teoria que a gente chama de dogma central da genética, que é que um gene expressa uma enzima, uma proteína. Hoje a gente sabe que não é bem assim, mas essa teoria ela ajuda bastante a gente a raciocinar o que a gente tem de conhecimento hoje. Né? Vamos entender. Primeiro, se foi feito em 1937, não é tão velho atrás, mas por George e Edward, né? E eles estudaram a formação, o ciclo da formação da arginina. A arginina é um aminoácido. E aí eles escolheram um fungo que produz esse aminoácido e foi começar a entender o que acontecia quando mudavam-se várias populações desse fungo, certo? Então é esse experimento aqui. Ele é um pouquinho enjoado. Vou até pegar a caneta para a gente ir desmembrando, né? Primeiro a gente tem um grupo de tipo selvagem. Então são fungos selvagens, ele não tem nenhuma alteração. E aí a gente vai ter 3 grupos de fungos mutantes, porque eles tiveram uma mutação no processo gênico deles. Essa mutação pode ser, a gente levando para a vida nossa, pode ser radiação, pode ser causada por radicais livres, né? Mas enfim, o mais importante, tinha-se um meio de cultura mínimo, e aqui é o mínimo para o fungo sobreviver, então é carboidrato, água, sais minerais. E aí, cada próximo meio de cultura mantinha-se o meio mínimo, porém acrescentava uma etapa do ciclo da arginina, um aminoácido que é convertido no aminoácido seguinte para virar arginina. Então, primeiro a gente tinha a ornitina, depois a gente tem a citrulina, e aí, num outro exemplo, ele coloca a arnitina. Então, o que ele quer falar? Aqui eu tenho um precursor da citrulina. Aqui eu tenho um precursor da arginina. Aqui eu já tenho a arginina. Como que esse fungo sobrevive? Ele já vai usar esse aminoácido? É esse o raciocínio que a gente tem. Quando a gente olha só no grupo aqui do selvagem, certo? Quando a gente olha só esse, a gente vê que quando eu coloco o fungo no meio que não tem nada além de carboidrato e sais e água, ele consegue produzir arginina. Ele sozinho. Ele pega o que está disponível ali e produz arginina. Mesmo se eu for lá e colocar, se eu tiver a ornitina é melhor para ele, citrulina é melhor para ele, a própria arginina ele consegue produzir e metabolizar e ele cresce. Ele cresce normalmente com ou sem suplementação. Quando a gente pega o vírus mutante 1, o vírus, né? A pandemia tá deixando nós doidos. O fungo, né? O fungo é do gênero Neuróspora crassa, que foi usado nesse experimento. E a gente coloca ele no meio de cultura mínimo, quer dizer que eu não coloco nenhum suporte para ele produzir a ornitina ou a arginina, ele não cresce. Olha aqui, ele não cresceu aqui. Mas a partir do momento que eu pego o mesmo fungo mutante e vou inserir naquele meio mínimo a ornitina, ele consegue dar entrada no ciclo dela até formar a arginina, e aí ele cresce. Ele cresce tanto com a arginina, tanto com a citrulina, quanto com a arginina, que é a ornitina. Já quando a gente pegou um outro fungo mutante,
Ele não cresceu no meio mínimo, isso aqui a gente já era esperado, porém ele também não cresceu no ciclo da ornitina. Não cresceu. Mesmo eu dando ornitina para ele, ele não cresceu. Por que será? Né? Aí isso começou a intrigar bastante os pesquisadores. Porém, ele foi lá e cresceu, né, quando foi submetido à citrulina, quando disponibilizou a arginina, e aí ele cresce, normal. O fungo mutante 3, ele não cresce no meio mínimo, ele não cresceu quando eu dei ornitina para ele, ele não cresce quando dá citrulina, ele cresce única e exclusivamente quando eu disponibilizo a arginina para ele. Quer dizer que esse fungo mutante 3, ele tem algum problema no ciclo de conversão do aminoácido até formar arginina. Né? Então ele não é tão resistente. Esse fungo ele cresceria em qualquer ambiente. Esse aqui ele precisa de um ambiente bem específico para crescer. Então qual que é mais resistente? O fungo selvagem, certo? Nesse experimento. Mas aí a gente precisa entender o conceito, né? O que eles quiseram explicar com isso? Que um gene determina uma enzima. Lógico que não é assim hoje, gente, mas para nível de vestibular é interessante a gente pensar isso. Quando a gente olhava para o fungo do tipo selvagem, a gente tem que olhar, por exemplo, que ele tinha a enzima que convertia os sais minerais, açúcar, presente no meio mínimo, em ornitina. Ele tinha a enzima que convertia a ornitina em citrulina, e ele tinha a enzima que convertia a citrulina em arginina. Olha que interessante. Aí, quando a gente olha, isso é o gene, tá vendo? Ele tinha um gene que produzia a enzima que convertia esse processo. Então, gene A, gene B, gene C, certo? Quando a gente olha lá para o fungo mutante, mutante 1, a gente vê que ele não tinha o gene A que convertia a enzima A, que transformava os materiais básicos do meio mínimo em ornitina. Porém, lembra que ele crescia quando eu dava a ornitina pronta para ele? Quer dizer que ele tinha tanto a enzima que forma a citrulina, quanto a enzima que promove a formação da arginina. Olha que interessante. Então quer dizer que ele tinha o gene B e o gene C. No fungo mutante 2, olha só, no fungo mutante 2, aqui não tem como provar certamente do jeito que eles fizeram no exame. Eles poderiam não ter as duas enzimas ou poderiam não ter só a enzima B. Mas, assim, isso é uma conversa para um período mais a fundo. Mas vamos voltar. Ele não conseguia, o fungo mutante 2 não conseguia converter a ornitina em citrulina. Lembra que ele crescia com o meio de citrulina, crescia com o meio de arginina, porém ele não conseguia crescer quando a gente dava apenas a ornitina. Quer dizer que ele não tinha essa enzima que fazia essa conversão aqui. E o mutante o número 3? Né, o mutante classe 3. É a mesma coisa, né? Pode ser que ele não tenha essa enzima e essa outra enzima, porém a gente tem certeza que ele não tem a enzima que cliva, né, que modifica a citrulina em arginina. Quer dizer que ele não tinha um gene que codificava a enzima para fazer essa conversão. Por isso, para ele sobreviver, ele precisa exclusivamente de existir a arginina no meio de cultura dele, né? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que um gene pode expressar várias proteínas, né? A gente tem um mecanismo de splice, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas isso é só para vocês terem ideia de como que veio estruturando ao longo da pesquisa o que a gente tem de conhecimento hoje. Agora a gente vai falar do DNA e da duplicação, tudo bem? Vamos lá no DNA. Primeiro a gente tem que ter em mente que existe o processo de duplicação celular, com certeza vocês já viram, senão mais para frente eu vou fazer uma aula nessa. E aí esse processo que a gente chama de mitose, lembrem disso, mitose, ele é dividido em fase G1, fase S, fase G2 e o período de mitose, certo? E é na fase S, não sei se vocês lembram, que há a duplicação de tudo que tem na célula para preparar para que ela seja dividida. Ela precisa duplicar para dividir, certo? Então é nessa fase S que a gente vê essa duplicação do DNA, né, formando as cromátides, né? Lembram lá depois da genética que a gente vai falar,
Mas lembre-se que elas são unidas por um centrômero e depois vai vir uma estrutura puxar para um lado, puxar aqui no centrômero, né, puxar para um lado e puxar para o outro e dividir o material gênico igualmente, né, para formar a próxima célula igualmente. É isso que a gente está vendo aqui, ó. Eu condensei meu material genético, olha, o material estava livre, eu condensei ele, aí a célula dividiu, olha aqui a célula dividindo, né, a gente tem uma estrutura puxando pelo centrômero, e aí depois ela acaba de se dividir em duas células novas e faz a descondensação do material genético. E é por isso, e é aí nesse processo que acontece a duplicação do DNA. Então vamos entender um pouco melhor. Aqui eu coloquei dois exemplos de duplicação de DNA que são fundamentais a gente entender. O da bactéria, vou colocar um B aqui de bactéria, e do ser humano, vou colocar um H de humano aqui, certo? A bactéria, a gente lembra que ela tem um material genético circular, não só a bactéria, lembra também que tem a mitocôndria, que faz esse mesmo processo, porque de acordo com teoria evolutiva ela era uma bactéria, né? Lembrem disso. E aí ela é um pouquinho mais fácil, né? Vocês vão ver que toda vez que eu for explicando de DNA polimerase mais para frente, eu vou estar dando exemplo mais do meio da duplicação de DNA da bactéria, porque ele é muito mais sucinto, né? Muito menos complexo do que o de humano. Porém, é importante a gente entender, né? Há uma forquilha de divisão e a partir dessa forquilha, olha só, a estrutura vai modificando a fim de produzir uma nova linha, né? Uma nova fita de DNA e aí em si divide-se formando uma nova. Por isso que está azulzinho. Lembra semi-conservativo que a gente falou lá daquela teoria do Stan? Então, ó, vai formar uma estrutura azul, que é da antiga, e uma estrutura rosa, que é da nova. O mesmo princípio se aplica ao DNA humano. A diferença é que o nosso DNA ele não é circular, né? Ele é um DNA linear, que ele precisa ser condensado, que é o que a gente vê na formação das cromátides, né? E a partir daí ele duplica e divide-se e alinha-se novamente na próxima célula, certo? Então a gente vai pensar agora um pouquinho mais próximo de como que é feito essa duplicação, né? A gente tem uma fita de DNA, olha aqui, por isso que eu falei que era importante a gente saber carbono 5' carbono 3', para a gente entender a direção que está acontecendo isso. Então eu já adianto para vocês que o movimento é sempre em sentido de 5' para 3'. Então quer dizer que essa ponta aqui chama 5', essa ponta aqui é a 3'. Essa ponta aqui é a 5' e essa aqui é a 3'. Então, ó, concordem, quando eu passo o meu DNA antigo por essa forquilha, né, que é causada por uma enzima chamada helicase, mais para frente a gente fala um pouco melhor dela, que é essa forquilha de replicação, né? A partir daí forma-se dois membros, tá vendo que é a mesma estrutura? A estrutura dividiu e formou-se duas novas, por isso que semi-conservativo. Uma estrutura ela já começa na 3', então é fácil vir as enzimas e montar nesse sentido 5', 3', que é o jeito que é montada a ligação fósforo-diéster, certo? Então a gente chama ela de fita líder, porque ela já é montada no sentido correto que a ligação química preza. Já como um lado é 3' e o outro 5', e quando dividiu, o lado aqui já é 5', então quer dizer que o lado 5' da fita nova é o de cá, ele sempre vai crescer de 5' para 3'. Mas vocês concordam comigo que é o sentido oposto dessa? E esse sentido não é interessante no ponto de vista de formação linear, né? Porque a própria ligação iria atrapalhar esse conceito. Por isso que a gente chama ela de fita retardada, porque o organismo vai ter que lançar a mão de várias estratégias para fazer com que essa fita forme-se de forma integrada, né? Que ela se constitua de forma integrada. Que é o que a gente vê aqui, ó. Vai formando vários pedaços de linha, ao contrário da fita líder, que vai formando a fita completa, né, de imediato. Do outro, a gente vai ver conforme o material gênico vai passando pela forquilha, vai formando pedaços, né? Lembra? Mais para frente a gente vai ver que aqui não está solto, aqui tem um primer, né?
E aí vai vir uma outra estrutura, retirar o primer e ligar essa estrutura com essa. Vai vir uma enzima, né? E aí vai formando-se, né, a síntese do novo DNA duplicado, certo? Vamos dar continuidade. Vamos ver essa duplicação um pouquinho mais de perto, né? Olha, a gente tem a fita original, né? As filetas sempre são em sentidos opostos, então um lado é 5 linhas e por isso que o outro lado é 3 linhas, certo? A gente tem aqui a forquilha de replicação e a atuação de uma enzima chamada helicase, né? Ela que vai quebrar essas ligações entre as bases nitrogenadas, lembra aquelas ligações de nitrogênio, de hidrogênio, e separando a cadeia. A gente tem algumas proteínas, né, SSB, na verdade, a abreviação, a SSB, que dão suporte a essa estrutura, né, que está vindo, para ela não ficar uma estrutura solta. E aí a gente tem outras enzimas acontecendo, né? A gente tem uma primose, né, no inglês, que é uma enzima que estimula a criação dos primes, né, que é esse período de intervalo aqui que a gente vê, e várias outras, né, a primase, que é a enzima, ó, ela que atua nessa região para formar o prime. A gente tem a DNA polimerase 3, a DNA polimerase 1. Isso aqui eu estou falando de bactéria, vou pôr um B bem grandão para vocês lembrarem aqui. Que quando a gente fala de ser humano, é muito mais enzima atuando aqui, porque o DNA é muito mais complexo, né? Não é um DNA circular. Então aqui a gente tem, de primeiro, a helicase, quebrando a dupla ligação mãe, vou chamar de dupla ligação mãe ou primária, e aí outras enzimas ligando os próprios nucleotídeos, né? Aí a gente vem com a DNA polimerase 3, e vem cá, né, e liga-se um novo nucleotídeo, uma nova base nitrogenada oposta que ela tem. Então vamos supor que aqui tem uma guanina. Aí a base nitrogenada tem que vir cá e colocar uma citosina para fazer essa ligação aqui, certo? Aí a gente tem ela atuando tanto na fita líder quanto na fita retardada. Na fita retardada, como é feita em vários pacotes, né, a gente tem uma atuação de uma segunda, isso na bactéria, gente, uma segunda enzima, que é a DNA polimerase 1. O que ela faz? Ela vem exatamente nessa região que está os primers que eu havia falado, feito pela primase, certo? E retira-se eles, substitui pela base nitrogenada certa, né? E aí depois que fica tudo substituído certo, em todos os sentidos da linha, vem a DNA ligase e faz a ligação tanto na fita líder quanto na fita retardada, finalizando a estrutura dessa nova DNA. É isso que acontece no DNA bacteriano. Quando a gente fala de humanos, a DNA polimerase ela é feita em família. Por exemplo, a família A, a família B. E cada uma vai ter uma especialidade diferente, né? Perdão. Então vamos entender isso aqui, uma estrutura um pouquinho melhor. Vamos dar um zoom de novo, né? A gente tem aqui, ó, a forquilha, né, de replicação. Olha a diferença da forquilha, tá vendo? Ela veio aqui e deixou o material gênico, né, numa forma linear. Olha, ela interage nas ligações que tem o material gênico para ficar linear. Porque imagina se isso aqui tivesse helicoidal, tanto que seria mais complexo para as enzimas estarem conectadas, certo? Então aí a gente vem a helicase, olha a helicase, ela vem quebrando a ligação. Olha ela quebrando a ligação. Tem as proteínas SSBs, que elas vão dando estrutura para essa primeira linha que ficou instável porque quebrou, certo? Tem a fita 5 linha e que vai direto, que é a fita líder, né? E a fita retardada que ela vem sendo montando em pacotinhos. Vamos pensar assim. Aí a gente tem a DNA polimerase, que ela vem organizando as estruturas dos nucleotídeos, certo? Vem a DNA ligase, novamente, ligando as estruturas desses nucleotídeos. E tem
Por exemplo, aqui está falando ó, RNA primer e DNA primase, que é aquela estrutura de RNA que é feita, eu acabei de falar que chama primer. Essa estrutura é feita de bases nitrogenadas do RNA. Então vai ter uma ribose, vai ter uma uracila. E é importante ela ser tirada para fazer a duplicação. Então vai ter uma enzima que coloca ela para formar o primer, e vai ter um momento que esse primer é retirado para ser substituído pelo nucleotídeo certo e o DNA ficar dobrado. Né? E a partir do momento que é feita, a própria interação do nucleotídeo ela faz esse dobramento de dupla hélice. Certo? Vamos estar falando agora de RNA e expressão gênica. O RNA, né, a gente tem que pensar primeiro em transcrição e expressão. O que é a transcrição? Lembra quando a gente tira essa informação do DNA, ele é liberado essa informação no citoplasma, ele sai do núcleo e ali o ribossomo interage e forma-se a cadeia de aminoácidos, né, que a gente falou na aula de aminoácido e proteína, e aí vira uma proteína, vira uma enzima, ele vai ter várias funções na célula. Aqui, o que acontece? Ao invés de ter uma estrutura abrindo o DNA para fazer uma dupla ligação, para fazer uma nova cadeia, eu gosto de pensar que há uma dilatação de uma parte do DNA e aí a formação dessa molécula de RNA. Né? O mesmo sentido de direção. Aqui a gente vai ter a atuação de menos enzimas, né? A gente vai ter a RNA ligase, a gente vai ter a polimerase, a gente vai ter a helicase quebrando aqui, porém ela não quebra a estrutura completa, né? Ela só alarga esse pedaço do DNA. E aí, a transcrição acontecendo. Tudo bem? Vamos dar sequência. Quando a gente pensa em RNA, né, a gente tem três estruturas básicas. Né? O RNA mensageiro, que ele vai trazer a codificação da informação daquele DNA para ser interpretado pelo citoplasma, né, pelo ribossomo, e aí produzir a enzima que está sendo transcrita, que está lá no código genético nosso. Então, por isso que ele é mensageiro. Ele traz a mensagem do que tem que ser produzido. E os outros dois tipos de RNAs, que eles são chamados de RNAs estáveis, porque eles não são quebrados logo depois. Porque esse RNA, ele, depois que passa a mensagem dele, o organismo vem e quebra ele, fragmenta ele, porque não tem necessidade dele continuar ali para ser para transcrição, para tradução. E aí, os RNAs estáveis, eles são reutilizados várias vezes dentro do organismo. E aí a gente tem dois tipos, né? O RNA transportador, que como o nome vocês imaginam, ele vai transportar uma molécula de aminoácido. E o RNA ribossomal, né, que ele já forma uma estrutura bem complexa, né, que está presente solto no citoplasma ou no retículo endoplasmático rugoso, e mantém-se essa estrutura. Então vamos começar falando do RNA transportador, que é o mais simples dos três. A gente começa com o fácil. A estrutura dele é próxima do RNA, tá vendo? Só que de acordo com algumas bases nitrogenadas que é colocado em pontos chaves, promove esse dobramento deles aqui. Olha que interessante. E a partir daí a gente tem três estruturas importantíssimas. Tem o corpo, com as estruturas de ligação, que vai ligar o ribossomo, e as outras moléculas carreadoras dele, né, que vão participar. Tem o local onde o aminoácido interage, então olha aqui de azulzinho. E tem a região do anticódon, que lá no RNA mensageiro tem a região do códon, que são três bases nitrogenadas que vão ser interpretadas quando há a interação do anticódon com o códon, para saber que é esse aminoácido que precisa ser naquela proteína naquele momento. Aqui a gente está olhando ele em três dimensões, e aqui a gente está olhando em um plano só. Você vê que ele é uma estrutura um pouco complexa, ele não é só uma linha parecendo uma cruz, certo? Perdão. E aí a gente tem o RNA-M, né, o RNA mensageiro. Ele já é um pouquinho diferente quando a gente fala de procariontes e eucariontes. O RNA procarionte, ele é um pedaço a gente tem um DNA aqui dentro, ó, um DNA circular. Desculpa pela letra.
Mas aí um pedaço desse DNA é transcrito para o RNA mensageiro e aí ele pode ou passar pelo processo de tradução por ribossomo ou ele é degradado, né, e reaproveitado desses nucleotídeos. Né? Quando chega para o ribossomo ele vira proteína e aí tem uma função diferente cada proteína. É mais fácil de entender. Lembra que eu falei que bactéria é um pouco mais fácil de entender? No ser humano, né, nos eucariontes, nos mamíferos, a gente vai ver um pouquinho diferente e bastante complexo. Né? Se a gente quiser, fica bastante complexo. Primeiro, há aquele alargamento do DNA e a duplicação do RNA primário. É um primeiro RNA, ele é extenso, ele tem um monte de nucleotídeos, ele às vezes ele pode ter um erro, ele tem umas regiões que a gente chama de intron, que são regiões que não são codificáveis, né? Então é uma estrutura grande. E aí ele passa por um processo de processamento, por isso que ele recebe o nome de RNA processado, e a partir daí ele pode sair do núcleo e passar pelo processo de tradução através do ribossomo ou a degradação através de lisossomos ou outras enzimas, e aí, né, pode originar a proteína que a gente estava observando. Só que é importante a gente saber que ele tem um processamento, né, ele tem um melhoramento. Então, existe duas moléculas de RNA dentro do núcleo, né? Um RNA primário e um RNA processado. E é o processado que sai do núcleo e faz o processo de tradução lá no ribossomo. Na bactéria, a gente não vê isso acontecendo, né? Isso aqui é interessante, que se tiver algum erro genético, se tiver uma induplicidade, algum material gênico formando uma estrutura diferente do que deveria ser formado, esse processo de processamento é uma das medidas que o organismo lança a mão para poder evitar que seja transcrita uma proteína diferente daquela que realmente precisa. Muito interessante isso. E por último, não, por último não, deixa eu apagar isso aqui, e daí a gente vai falar um pouquinho melhor dessa questão de processamento do RNA, certo? Deixa eu apagar esse mundo de rabisqueira. Olha, a gente tem uma molécula de DNA, certo? E a de RNA transcrita. E aí ela vem transcrevendo tudo, né? E aí ela vem as regiões de exon, que são aonde está os códons, com as informações que vão dar origem para a proteína, que a gente quer, que o organismo está procurando, e regiões de intron, que são importantes em outros contextos, mas para formar aquela proteína específica, não. Então ela não precisa dessa molécula grande de RNA sendo formada. Ela pode ser sintetizada a fim de retirar essas estruturas, chamadas introns, sobrar apenas os exons, e aí formar um RNA final processado muito menor, mais eficiente, né? Não precisou duplicar o que não precisa, né, e contendo menos erros. Né? Erros genéticos são importantes que isso não aconteça. E mantém-se o mesmo sentido, gente. Mesmo ele sendo processado, é 5 linhas para 3 linhas. O sentido não muda. Então a gente vai ver isso aqui uma imagem um pouquinho melhor. Olha só, deixa eu apagar de novo minha bagunça. Ixi. Ixi, um bananei. Borracha. Aí. O computador é sempre um problema. Fico chocado. Então, agora a gente está vendo a estrutura melhor, né? A gente vê que essas partes roxas sem nome são os introns. E aí, esse mecanismo de remover os introns e deixar apenas os exons, a gente chama isso de splice. E aí a gente vai chamar de splice alternativo o mecanismo que o organismo lança a mão de recombinar esses exons. Então ele pode recombinar, por exemplo, o exon 1, 2 e 3 e formar a proteína A, ou o exon 1, 2 e 4 e formar a proteína B. Então isso aqui invalida aquela teoria, aquele dogma da biogenética, né, que a gente fala que um gene forma uma proteína, porque vários genes podem formar um RNA mensageiro e isso ser processado de forma diferente, formar uma proteína diferente. Né? Então isso aí invalidou, porém aquela teoria é fundamental para a gente entender a base da genética. Tudo bem? Então olha lá, o último dos RNAs, o RNAR, ou ribossômico. Né? A estrutura mais próxima do que a gente realmente tem
seria essa, né? A subunidade menor e a subunidade maior. Só que para ficar de forma didática, para a gente entender isso melhor, a gente trabalha com essa estrutura que é um pouco mais clean, né, da gente ver. Então a gente mantém a subunidade maior, mantém a subunidade menor e agora a gente tem interação com o RNA mensageiro. Olha que legal. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou mostrando o RNA transportador e aqui eu estou mostrando os sítios onde o RNA transportador vai estar interagindo, certo? Aqui a gente vai ter o sítio A, que é onde o RNA transportador com uma única molécula de aminoácido, que ele entendeu aqui, ó, quando ele leu o códon, essa relação códon e anticódon, ele trouxe, e aí ele passa para o sítio 2, ou sítio P, e aí essa molécula de RNA, a partir de uma ligação peptídica, essa molécula de aminoácido, vem e vai formando a cadeia. Esse sítio E aqui, ele tem uma molécula fixa do próprio ribossomo nesse processo que serve para trazer essa fita de RNA mensageiro mais próxima, para mantê-la ela conectada à parte superior e aí ter chance de fazer essa interação códon-anticódon aqui. Se não existisse ela, a fita ia ficar solta e talvez não ia conseguir ter essa interação completa. Vamos dando sequência. A tabela gênica. Quando a gente raciocina desse jeito, a gente consegue ver que existe uma primeira base, uma segunda base e uma terceira base nitrogenada formando, né, o códon. Então a gente vê que 3 bases formam um códon. Só que às vezes mais de um códon pode formar um aminoácido diferente. Por exemplo, se vier 3 uracilas seguidas nesse código, o organismo vai trazer uma molécula de fenilalanina, por exemplo. Mas se vier 2 uracilas e uma adenina, ele vai vir uma molécula de leucina. Então o códon modifica o aminoácido. Tem relação. Mais de um códon pode fazer o mesmo aminoácido. Só que eu trouxe essa tabela para vocês verem um conceito que é o chamado de códon de parada, ou stop códon. Quando acontece essa estrutura, quer dizer que o RNA, que o ribossomo vai ter que parar de ler aquela estrutura, aquele RNA mensageiro, porque a proteína que era para ser formada já está formada. Não precisa de mais aminoácido. Então é esse códon que fala quando que tem que começar, quando tem que parar a tradução, né, daquele RNA mensageiro. Caminhando para a parte final da nossa aula, né, não tão final, viu, gente? Eu gostaria de falar um pouquinho de biotecnologia, que é assim, é o que todo esse conceito de RNA, de DNA e divisão de material gênico é o que a gente usa de base para entender as mais diversas técnicas que dão suporte para a vida de hoje. Então é importante a gente estudar isso associando com o que tem de inovação, porque é a partir disso que a gente consegue modificar as estruturas ao nosso redor, né? Fazer terapias gênicas, utilizar na pesquisa, certo? Então a primeira coisa que eu vou trazer é algumas ferramentas da biotecnologia. Dentre essas ferramentas, né, a maioria delas trabalham no sentido de quê? Né? De alterar a estrutura do RNA promovendo cortes. Né? A gente tem uma enzima que a gente chama de enzima de restrição, né, que vai vir aqui num pedaço do DNA e fazer uma alteração, olha, um corte nele. E a partir daí, a partir do fragmento tem uma parte simples, olha, a gente consegue interagir isso com outros DNAs, de outras estruturas, outros fragmentos, né? E aí essas lacunas que a gente consegue criar a partir de aplicação de enzimas específicas e bases nitrogenadas específicas, a gente forma o que a gente fala de organismo transgênico. Então eu posso pegar um DNA humano, eu posso pegar assim, em teoria, né? E quebrar ele e somar com um códon, um material gênico de outra estrutura, de uma bactéria, e aí formar um animal mutante, um animal transgênico. Né? Isso é a base da biotecnologia, né? Esse é o princípio magno que a gente tem.
e precisa entender o mínimo do mínimo, pelo menos, do que é um DNA, do que é um RNA, para conseguir entender como que esse processo funciona. Porque a gente usa as enzimas, olha, usou a DNA ligase para recombinar esse material gênico, né? Aqui com certeza usou uma enzima de bactéria ou mutagênica, mas aqui pode ter sido carreadores que veio trazer essa molécula de DNA para cá, certo? Mas aí eu vou falar de várias outras técnicas. Vou dar uma pincelada em um pouco de tudo, porque pode ser que caia assim, no vestibular. E se não cair, vocês já estão sabendo que existem técnicas bem interessantes acontecendo. A primeira técnica que eu gostaria de falar é a técnica de CRISPR, que ela remove erros do RNA e do DNA. E isso é interessante porque a gente poderia pensar em terapia gênica com ela. O que a gente faz, basicamente? Temos a estrutura do nosso DNA, né? E aí vamos supor que esse parte do RNA, ele é danificado por algum contexto, né? E aí a gente quer tirar isso aqui para que o nosso indivíduo não expresse as informações que estão trazidas nesse pedacinho de DNA. Então, o que a gente vê? A gente vê uma estrutura chamada Cas9, né, através de um RNA guia. Olha aqui, ó, isso aqui é um RNA guia. A gente fabrica o RNA guia, que vai vir até naquele ponto específico daquele gene que a gente quer fazer a alteração. E aí, essa Cas9, essa enzima, vai lá e corta essa estrutura. Estou simplificando muito o processo, muito. E a partir do momento que ela corta essa estrutura, ela automaticamente induz o reparo do DNA. E aí esse reparo é o que a gente está buscando, né? Na terapia gênica é o que a gente está buscando. Então é uma das técnicas bem interessantes. E aí quando a gente fala de transgênio, né? O mais comum que a gente vê nos transgênios são exemplos com animais, com bactérias, né? Com procariontes, porque o material gênico deles são mais simples, né? E aí a gente consegue fazer essa mutação de forma mais fácil. Lembra que eu falei que sempre que eu explico o DNA, eu falo da bactéria, porque é mais fácil entender a bactéria do que os seres eucariontes, que eles são mais complexos. Lembra que a bactéria tem duas enzimas polimerases, polimerase 1 e 2, que vai fazer a fita, a duplicação da fita. E já em mamíferos tem famílias de enzimas, família A, família B, família C, né, uma quantidade muito maior para a gente ter que lidar. Então é muito mais fácil em bactéria. E o que eles acontecem, né? E a gente tem um plasmídio, que é aquele DNA circulante que tem na bactéria e na mitocôndria. A gente pega o material gênico de outro ser, outra bactéria ou um ser humano, introduz nesse plasmídio e a partir disso virou um plasmídio mutante e esse plasmídio vai produzir, né, enzimas e proteínas no processo de transcrição e tradução diferente do que o organismo mãe conseguiria produzir. Onde que a gente usa muito essa técnica de plasmídio? Na pesquisa científica, a gente usa bastante. A gente vem, faz o corte aqui no plasmídio, coloca algo que eu quero expressar. E no tratamento de doenças. Por exemplo, antigamente era complicado produzir insulina em grande escala, né? E como que produzir insulina? Aí veio a terapia gênica, alguém vem cá, insere o código genético para a transcrição da insulina e essa bactéria começa a produzir insulina. Olha que interessante. Aí o ser humano consegue trabalhar com essa insulina para aplicar no paciente. Tudo dentro da terapia gênica, né? Outro exemplo de transgênico, aí eu gostaria de chamar a atenção primeiro para o conceito de geneticamente modificado e transgênico, né? Geneticamente modificado é, por exemplo, aquela técnica da Cas9, do CRISPR, que eu vou lá, faço uma lesão no DNA e o próprio organismo reorganizou. Ou então eu vou lá e falo assim, olha, tem um milho que é resistente à praga X e um milho que não é resistente à praga X, e aí eu melhoro ele através dessa modificação genética, mas dentro da própria família. O transgênico, igual a bactéria, veio um DNA de uma espécie diferente, né? Então, uma espécie totalmente diferente dele. Tudo bem? O melhoramento, o modificamento genético, às vezes também eu nem preciso transportar material gênico. Às vezes eu posso só fazer alguma medida que vai inativar a transcrição de um gene.
e ativar a transcrição de outro dentro do próprio material genético daquele indivíduo. Então não houve cruzamento de material genético de outro indivíduo para cá. O transgênico veio, né? O DNA da bactéria precisou de um DNA humano para produzir insulina. E aí, dentro dos transgênicos, a gente tem duas categorias. A gente tem os autotransgênicos, que é aqueles que pegam uma célula específica, mas dentro do próprio indivíduo, né? Olha o exemplo da tilápia. A gente tem o DNA da tilápia, a gente pegou uma sequência do DNA da tilápia e colocou em outro DNA também de tilápia, né? Para que esse ovo recém-fertilizado manifeste uma característica específica que tinha somente no outro DNA. Né? Tem vários exemplos dentro da biotecnologia. E a questão transgênica, né, que aí já é a modificação, o holotransgênico, né, o halotransgênico, já é uma modificação de um material genético de outro ser. Olha, a enguia, e o material genético vem para a tilápia. E aí, a partir daí, essa tilápia manifesta uma característica próxima do que a enguia manifestaria em certo contexto. Né? Então, vamos supor que a enguia é resistente a um vírus X e a tilápia não. E aí eu peguei um pedacinho do DNA dessa enguia que transcreve as características de resistência dela sobre aquele vírus e passei para a tilápia para ela também manifestar. É lindo falar assim, só que não é nem de longe fácil fazer isso aqui. E também esbarra muito em questões éticas, né? Até quando a gente pode melhorar o material genético, até quando a gente deve melhorar esse material ou não. E aí, quando a gente fala de bioengenharia, né, de biotecnologia, a gente fala de uma questão clara que é da clonagem de célula-tronco. A clonagem, a gente precisa entender célula-tronco primeiro. Né? O que é uma célula-tronco? Lá no processo de reprodução, em gametogênese, né, a gente tem as células progenitoras, né, que é, por exemplo, o espermatozoide, o óvulo formando o zigoto. E aí, até esse momento, essa célula ela está com o material genético completo, porém ela não tem nenhum estímulo para virar uma célula específica. E conforme essa célula vai se adaptando e diferenciando, ela vai formando células diferentes. Ela pode é a mesma célula que veio do zigoto, ela veio e diferenciou num glóbulo branco. Ou ela vem e diferencia-se num tecido nervoso, num tecido conjuntivo, né? Na célula da pele. E aí, quando a gente fala de célula-tronco, é pegar essas células que não têm nenhum estímulo, tanto no material gênico dela quanto no citoplasma, para fazer a diferenciação. E a partir daí, eu fazer a diferença, quem dera, né? O pesquisador que está fazendo, o terapeuta que está fazendo, promover a diferenciação no tecido que eu quero. Vamos supor, essa célula, se nada fosse feito, ela iria virar um glóbulo branco. Porém, eu estou precisando de neurônio. Então, eu vou modificar esse caminho e acentuar esse caminho aqui, para que ela vire um hormônio, para vir um neurônio, uma célula nervosa. É isso que é a terapia gênica e é isso que é o conceito de célula-tronco. Só que a célula-tronco, ela tem duas características, né? A totipotente e a intermediária, né? A totipotente, ela pode se virar qualquer célula, em teoria. Depende do estímulo que eu ofereço para ela. Né? As outras diferenciadas, não. Mas às vezes, por exemplo, eu já vi pesquisa que pega essa célula aqui, não vou dar nome para não dificultar a aula, mas pega essa célula aqui, ou essa célula aqui, e diferencia no caminho que a pessoa precisa, né? Não precisa pegar uma célula de zigoto. Para você ter uma ideia, essa célula do zigoto, né, do óvulo, ela tem uma característica mutagênica suficiente para clonagem durante 5 dias só. Então, a partir do momento que houve a fecundação e 5 dias depois, ela tem. A partir daí, ela já entra nessa fase intermediária com características específicas de diferenciação. Então, é um pouco mais difícil trabalhar. Mesmo quando a gente fala de célula do cordão umbilical, célula da medula, é um pouquinho diferente da gente trabalhar do que o zigoto próprio. E aí a gente bate de novo na questão ética e religiosa de como trabalhar com a célula tronco e o zigoto. E a terapia gênica, certo? Deixa eu apagar a minha baguncinha.
E aí a gente passa para frente de novo. Então, falando da clonagem, né? A gente tem alguns tipos de clonagem. Primeiro, o mais comum que a gente vê acontecendo de forma espontânea são as clonagens assexuadas, que é o processo de divisão de uma bactéria. Elas simplesmente dividem e formam duas bactérias iguais. Ou de poliembrionia, também que é o que a gente vê nos gêmeos idênticos, que são aqueles gêmeos univitelinos. Isso é muito comum, isso acontece de forma espontânea. Né? E os outros tipos de clonagem, por exemplo, a clonagem molecular, que é no teste de PCR, que a gente faz, né? No PCR é uma técnica de laboratório para aumentar a quantidade gênica para a gente avaliar, vou falar agora mesmo. A clonagem reprodutiva, que é da ovelha, Dorothy, que a gente fala, muito comum cair no vestibular, e a clonagem terapêutica, né? No sentido de curar uma doença. E aí a gente apaga de novo. Parar de fazer esses marquinhos com a caneta, né? A gente só dá trabalho. Bom, aí a gente vai começar a falar da clonagem reprodutiva. Lembra da ovelha Dolly? Ficou muito famosa quando isso aconteceu. Não tem muitos anos, não. Né? Mas aí o que acontece com a ovelha Dolly? O pesquisador ele tinha uma ovelha A, né? E uma ovelha B. E aí ele pensou, beleza, eu tenho uma célula somática. E se eu pegar o núcleo de uma ovelha A e colocar no citoplasma, né, numa célula nucleada da ovelha B. Então, o que ele fez? Ele veio, retira-se esse núcleo da ovelha B, não é fácil assim, do jeito que a gente está pensando, mas retira-se o núcleo da ovelha B, né, pega-se o material gênico ou núcleo da ovelha A, coloca no citoplasma dessa ovelha e forma-se uma nova célula. Essa nova célula ela vai ter características genéticas da ovelha A, entretanto, características citoplasmáticas da ovelha B. Então isso cai muito no vestibular para fazer um peguinha chato, né? Um peguinha chato que às vezes a gente passa batido. Por quê? Quando a gente fala de mitocôndria, a mitocôndria ela não está no núcleo, ela está aqui no citoplasma. Então, como eu peguei essa mitocôndria do citoplasma e apenas coloquei um núcleo novo, né, essa célula nova ela vai ter o núcleo da ovelha A, porém ela vai ter o citoplasma da ovelha B. E aí ela vem com a mitocôndria da ovelha B, certo? E a mitocôndria tem material genético próprio, diferente do núcleo. Então, se a gente for ver, o material genético veio da ovelha B. Então, eu vira e mexe, eu vejo cair questões, né? E aí essa célula é colocada para maturação, ela passa pelo processo embrionário e forma-se a ovelha C, né? A ovelha C e forma-se uma nova ovelha idêntica à ovelha A. Olha a bagunça que eu fiz com os risquinhos. A ovelha C é usada só de barriga de aluguel. Não tem nada de extraordinário. É uma barriga de aluguel que precisa para invalidar que haja outras interferências da ovelha B, por exemplo. Não poderia fecundar a ovelha B. É uma barriga de aluguel que a gente vê tanto em terapia acontecendo hoje em dia. E aí é muito comum cair no vestibular uma questãozinha falando assim: ok, a ovelha A ela vai ter a mitocôndria de quem? Aí você vai responder: vai ter a mitocôndria da ovelha B, porque a mitocôndria está presente no citoplasma e o citoplasma foi mantido. Olha que legal, incrível, né? Essa mesma coisa você pode falar que, por exemplo, a sua mitocôndria veio de alguém específico, né? Veio da sua mãe. Porque ela é a mãe que doa as primeiras mitocôndrias no processo. Porque lembra que a célula mãe, né, o ovócito primário, né, que é maturado lá no ovário, ele diferencia-se, né, em ovócito 2 e aí é fecundado pelo espermatozoide. O espermatozoide apenas acopla o material gênico. Então, todo o citoplasma veio da célula progenitora lá do ovócito 1, no ovário da mãe. Então, a mitocôndria do zigoto veio de uma célula materna. Então, a gente consegue muito associar esse RNA com o RNA materno. Por isso que a gente também pode bater nessa tecla. Porque o que muda na fecundação é o núcleo. O material gênico manteve-se. É o mesmo raciocínio aqui, né? O núcleo se foi extraído e o material citoplasmático manteve, só trocou o núcleo. Então essa ovelha A, essa ovelha aqui, que é o clone, ela é um clone da ovelha A, porque ela tem o material genético da ovelha A. Porém,
ela não tem as mitocôndrias da ovelha A, ela tem as mitocôndrias da ovelha B. Então isso acaba batendo um pouquinho no sentido de clonagem, pelo menos no meu ponto de vista, porque clonagem teria que ser idêntico, igual acontece com as bactérias, igual acontece com o brotamento, né, da estrela do mar, as esponjas do mar, eles são iguais, geneticamente iguais, citoplasmas iguais. Aqui não. Aqui, por mais que ela vai expressar um fenótipo igual e tenha um genótipo igual, ela ainda vai ter uma pequena diferença na mitocôndria. Não vai mudar em nada. Ela vai a olho nu e a olho microscópio, a gente vai ver que é igual. A estrutura é igual, a progressão é igual, porém ela vai ter um material citoplasmático diferente. Então não sei até onde, né, a gente considera isso como clone. Mas enfim, vamos falar um outro tipo de clonagem, que é a clonagem molecular, que é a PCR. A PCR é um processo simples, entre aspas, né? A gente pega o material genético em X, que a gente precisa ter em grande quantidade para conseguir avaliar melhor, e a gente coloca ele dentro de uma estrutura que a gente chama de termociclador, e a partir daí a gente disponibiliza a enzima, os nucleotídeos, as enzimas que fazem as ligações. É uma característica que a enzima que a gente coloca aí não são enzimas humanas, né? Porque esse termociclador ele vai fazer esse processo em temperaturas altíssimas, né? 72, 92 graus Celsius. E aí as proteínas, as enzimas humanas iriam desnaturar. Então precisou-se usar os mesmos tipos de enzimas no sentido de helicase, no sentido de DNA polimerase, só que de bactérias extremófilas, aquelas bactérias ou arqueias que vivem em zonas extremófilas, fontes termais, né, que elas aguentam, né, naturalmente elas conseguem sobreviver em uma temperatura mais alta. E aí a gente tem um ciclo. O que esse ciclo acontece? Promove a desnaturação do DNA, então automaticamente a gente desnatura essas ligações entre os nucleotídeos e ele divide-se em dois completamente. E aí a gente tem uma variação de temperatura de novo, a atuação daquelas enzimas que a gente coloca lá no meio de cultura, formando os primers e aí fazendo a fita de duplicação, certo? E aí a gente também tem uma outra variação de temperatura e a ação da DNA ligase formando duas moléculas. Então cada ciclo, olha aqui, cada ciclo eu consigo dobrar a quantidade de material genético que eu tinha. Então olha aqui, outro ciclo eu tinha 2, passou para 4. 3 ciclos, agora eu tenho 8 moléculas. Então essa técnica é usada na clonagem molecular para a gente estudar melhor as ações que estão acontecendo, né? Então vamos supor que eu quero estudar a expressão de um gene que cause atrofia muscular, que é o que eu faço no meu mestrado. Então eu venho e faço um protocolo X de tratamento no animal, coleto o material higiênico dele, passo por um processo de PCR para conseguir entender melhor, para conseguir ter um N maior e aí ter uma variação estatística interessante do que aconteceu nessa expressão gênica. Então a pesquisa é muito comum a gente usar isso, muito comum. Isso aqui quase toda pesquisa relacionada com material higiênico vai passar pela técnica de PCR e outras técnicas mais complexas ainda, mas não trouxe para abordar. E aí eu trouxe, né? Esse é bem simples na teoria, né? Na prática também com o tempo é fácil fazer, né? Mas para quem não tinha esse conhecimento teve que ralar muito para chegar nisso, né? Por isso que a gente tem que sempre valorizar o cientista. Na eletroforese e o teste de DNA, é uma das últimas coisas, prometo que está acabando, né? A eletroforese, o que acontece? Eu pego o material gênico, né? Coloco numa placa, né? Retiro o material gênico lá do núcleo do DNA, coloco numa placa, uma placa de agarose, num gel de agarose, açúcar para manter esse DNA ali mais fixo e sobrevida. E aí eu passo uma corrente, né? Uma corrente elétrica que vem do polo negativo para o polo positivo. E aí essa corrente, ao passar aqui, ela interage com esse material gênico que a gente estava olhando. E aí ela forma esses blotes, tá vendo? Esses blotezinhos aqui.
Porque cada material, cada porção do DNA, ela vai ter uma característica mais ou menos positiva ou negativa. Isso vai fazer com que ela pare numa determinada altura, né? Se ela for muito negativa, né? Se essa estrutura do DNA for muito negativa, ela vai vir mais para o lado positivo por questão de atração, polos opostos se atraem. Se ela for muito positiva, ela vai ser repelida pelo polo negativo e puxada, atraída pelo polo positivo, e aí ela vem parar mais para cá. E assim por diante. Como que a gente vê isso na prática? Né? O exame mesmo, a gente vê isso. A gente vê condensações de estruturas genéticas e um certo nível, né, de altura dessa placa de agarose, porque passou-se uma corrente elétrica nesse sentido, né, sempre do menos para o mais, e organizou-se dessa estrutura. E é engraçado que todas as vezes que a gente pega o DNA e passa por essa corrente, ele para-se nessa posição, porque as características da molécula é a mesma. Então, por isso que a gente tem condição de olhar o teste de DNA. O que a gente vê no teste de DNA? A gente vê esse gel de agarose correndo de cada um e a gente vê a formação dos blotes. Tá vendo? Os mesmos blotes que eu acabei de mostrar naquela figura roxa, ele vem aparecendo aqui coloridinho. E aí a gente faz esse blote para a mãe, para o pai e para todos os filhos que a gente está avaliando. E aí o que acontece? Obrigatoriamente, o filho ele tem que manifestar um blote ou do pai ou da mãe. É isso que acontece, vem cobrando no vestibular. Isso aqui vem ou de cores diferentes, igual eu trouxe aqui, ou vem bem espaçado, vem preto e branco, mas vem bem espaçado para ver que tem diferença. Então, por exemplo, a filha 1, essa menininha aqui. Ó, a gente sabe que a mãe não manifestou esse blote. Então, essa criança ela poderia não manifestar. Só que o pai manifestou e a criança manifestou. Então, quer dizer que essa criança aqui, isso a gente vai avaliar em vários momentos, ó, ela é desse pai A. Olha aqui, por exemplo. Aqui o pai manifestou o blote, mas a mãe não. E a filha não. Quer dizer que a filha pegou essa característica da mãe, de não manifestar ele. Só que isso comprova, mais uma vez, ó, se a gente olhar com o pai, a gente vê que vários momentos batem, ou com o pai ou com a mãe. Isso caracteriza ela filha do pai A. E é isso que vem cobrando no vestibular. A filha, essa outra filha aqui de rosinha, ela não é filha do pai. Porque olha aqui, aqui ela deveria estar manifestando um blote nessa cor laranja, clarinha. E ela está manifestando um rosa. Então, para ela ser desse pai, para a gente ter essa certeza que seria desse pai, ou ela não manifestaria nada, ou ela manifestaria na cor laranja igual a do pai. Né? Então quer dizer que o pai dela vai ter um blote rosa, e ele não está dentro das pessoas que a gente está olhando. Né? Quando a gente olha, por exemplo, esse menininho do bonézinho verde, a gente vê que nessa mesma linha ele manifesta novamente a característica do pai. Ó. Manifestou a característica do pai, ó, manifestou uma característica da mãe, né? E ele, às vezes ele não manifesta característica, ó, esse pedaço aqui de baixo está sem característica, mas o pai também não manifesta característica no mesmo nível. E aqui, ó, esse casal, esse menino aqui, essa criança, ela não é filha de ninguém, porque nenhum dos blotes dele bate nem com o pai nem com a mãe. Olha aqui, por exemplo, aqui era para ter um blote, ou não ter blote nenhum, ou ter um blote laranja, ter um verde. Então isso aqui descaracterizou totalmente, porque ou ele não poderia ter, ou teria que ter um laranja. Ele deu nenhum dos dois, tem um verde, então ele não é filho nem da mãe nem do pai. E é esse tipo de raciocínio que vai vir cobrando no vestibular. Isso é muito comum e é gostosinho de fazer, porque não tem segredo. Ou tem ou não tem. Você só precisa ter esse conceito uma única vez. Certo? Então aqui, ia falar um pouco de questões, mas eu estou vendo que a aula aqui no Google, no YouTube está um pouco alta. Então eu já puxei direto para essa questão do mapa mental, que eu acho interessante. Vou deixar esse site aí, e esse mapa mental que eu fiz, para a gente ter uma ideia de alguns conceitos que eu não abordei aqui, alguns que eu abordei, para a gente entender melhor essa questão da genética, o princípio da genética, ok? E para finalizar, né, sempre a minha frasezinha, a persistência é o caminho do êxito, do Charles Chaplin. Meu muito obrigado para todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar no WhatsApp, no Instagram, ou por e-mail, ou aqui no YouTube, né? Fiquem a critério.